Muitos acreditam que Elias foi levado aos céus e que já foi arrebatado. No entanto, as Escrituras não citam que haveria nenhum arrebatamento que levasse alguém ao céu antes do arrebatamento da igreja. Pensar que quando chegarmos ao céu após o arrebatamento da igreja encontraremos ali Enoque e Elias nos esperando é um grande erro, pois, Jesus afirma, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. João 3,13. Isso quer dizer então que no céu não estão Enoque e Elias. Mas então, onde estão? Primeiramente vamos ver os 3 casos de arrebatamento citados pelas Escrituras. Segundo a Reis 2,11 afirma, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Hebreus 11,5 diz pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Atos 8:39-40 Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, indo passando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Vamos entender agora o que significam as palavras arrebatar e trasladar. A pequena enciclopédia bíblica traz a seguinte tradução para a palavra arrebatar: tirar com força ou violência, arrancar. Já o dicionário Web traz o seguinte significado para a palavra trasladar: mudar, de um lugar para outro, transportar. Exemplo, trasladou os ossos do avô para o novo jazigo. Vemos então que uma pessoa que é arrebatada ou trasladada, conforme os dicionários acima citados devem ser retirados de um lugar e levado a outro, como no caso de Filipe. Somente nesse caso a Bíblia afirma claramente para onde Filipe foi levado, mas no caso de Enoque e Elias, os versículos citados não indicam para onde foram levados. No caso de Elias, por exemplo, quando afirmam as Escrituras que Elias subiu ao céu num redemoinho, entendemos que o escritor quis apenas afirmar que o viu sendo levado ao céu literal, ou seja, para cima. Não que ele queira dizer que Elias foi levado para junto de Deus. Quando afirmam as Escrituras que andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si, Gênesis 5:24, não significa dizer que ele foi levado ao céu, mas simplesmente que Deus o tirou daquele lugar porque assim ele o quis. Se Deus o houvesse levado aos céus haveria uma contradição nas palavras de Jesus em João 3,13, e isso é impossível. Vemos em Malaquias 4:5 o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não há como se afirmar que esses versos dizem respeito a João, pois ele veio para anunciar o Messias, o Salvador, não o grande e terrível dia do Senhor que está por vir. Jesus, por sua vez, se referiu ao grande e terrível dia do Senhor dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Os discípulos interrogaram Jesus e disseram, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falará a respeito de João Batista. Mateus 17:10-13. Jesus fala aqui de 2 tempos distintos, ou seja, um tempo passado se referindo à vinda de João Batista, e um tempo futuro se referindo ao grande e terrível dia do Senhor. Se Elias não morreu assim como Enoque, e não está no céu, é nesse tempo futuro que, segundo Jesus, Elias há de vir. Os judeus ortodoxos creem nisso e até os dias de hoje, na comemoração da Páscoa, guardam um lugar para Elias à mesa, pois, para eles, Elias ainda com vida voltará à terra em cumprimento à profecia de Malaquias. Veja o que diz o professor Joiade Lima. Entre 15 e 22 de Nissan, março e abril, os judeus comemoram a saída do Egito, liderados por Moisés. Festa do Cordeiro, dos Ázimos e da Primavera são as festividades mais relevantes do judaísmo. É o tempo do reafirmar da consciência judaica. A casa é purificada, todos os utensílios usados para alimentação são escaldados ou lavados em água corrente. Há famílias que possuem recipientes para usar exclusivamente durante esta festividade. Anualmente é lido o relato da saída do Egito e o filho mais novo deve perguntar ao chefe da família, em que se distingue esta noite?
A refeição ritual do ceder permitirá a explicação. Na mesa deverá haver lugar para o profeta Elias, cadeira e cálice. Vêem-se na mesa 3 mazot, pães sem fermento, relembrando a partida precipitada dos judeus e simbolizando a busca do povo pela liberdade. Texto extraído da apostila Fatadem, professor Joiade Lima, página 26. Mas afinal, se Elias não está no céu e voltará à terra, então onde está Elias? Vamos continuar esse assunto em breve em outro vídeo. Material contido no livro Reflexões Teológicas da Atualidade do pastor Valdex da Silva.